como a sua primícia, na verdade, ela tem tudo, né? Então, eu quero conversar aqui com todos, independente se você está passando por um problema de saúde, por um problema de relacionamento no seu casamento, com o seu cônjuge, com problemas financeiros. Então, todos aqui podem estar ouvindo essa live, porque vai atender a todos, independente da situação que você está passando no momento. E isso eu vejo muito acontecer na minha vida, porque desde pequenininha, os meus pais, o meu pai é católico e a minha mãe, ela é evangélica. E eu segui muito a minha mãe, eu sou seguidora de Jesus, assim como a minha mãe, né? O meu pai, ele é muito católico, mas ele já tem, eu tenho algumas coisas do catolicismo aí que eu não acompanho a igreja católica, né? Mas ele é bem fervoroso católico. E eu sempre fui com a minha mãe na igreja. Então, o que acontece? Desde pequenininha, a gente ia na igreja, ela fazia estudo bíblico em casa. Então, eu fui crescendo com esse amor, criando um amor em Jesus muito grande e tendo a consciência de que ele é realmente a coisa mais importante na nossa vida, que independente do que você esteja passando, se você tem Deus, você vai conseguir. Então, fui passando os anos e eu sempre, minha mãe me levando na igreja, sempre fazendo estudo bíblico em casa, e tudo bem, e foi passando. E aí, eu vou contar um pouquinho assim agora, já pulando um pouquinho aos 14 anos, tá, gente? Aos 14 anos, antes de começar, eu quero dizer para vocês assim, eu tive uma vida muito boa, na verdade. Graças a Deus, Deus proveu na minha vida de todas as formas sempre. Nunca me faltou nada, vamos dizer assim, financeiramente, né? E aos 14 anos, a minha mãe resolveu me enviar para os Estados Unidos. Ela foi junto para a gente fazer um curso de inglês. Eu fiquei num alojamento lá em New Jersey, que é a Nova Jersey, né? E eu fiquei lá 4 meses e meio estudando inglês. Eu já tinha ido para os Estados Unidos outras vezes a passeio, mas essa foi a vez que eu fui para estudar. E nós ficamos lá. E eu lembro que hoje, né, nós aprendendo bastante sobre networking, e eu venho falar para vocês assim, desde pequena, desde desses meus 14 anos que eu fui lá para os Estados Unidos, eu sempre tive contato com muitas pessoas, porque nesse alojamento não tinha só eu de brasileira, tinha alemão, italiano, tinha venezuelano, tinha gente de todo mundo. Então eu tive contato com muita gente, e era bem legal porque a gente fazia as aulas de inglês lá, todo mundo, cada um da sua nacionalidade, com a sua cultura, e eu sempre gostei muito disso, eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas, sou bem falante, bem comunicativa, minha mãe também é muito comunicativa, e a gente ficou lá nesse alojamento. Bom, isso foi aos 14 anos, tudo bem. Aí eu voltei para o Brasil, né? E quando eu tinha 17 anos, eu terminei o meu colegial, que na época não era ensino médio, era colegial, né, gente? Eu tenho 45 anos, então já faz um tempinho. Na minha época eu chamava colegial, tá? Mas hoje já é ensino médio. E aí, o que aconteceu? A minha mãe me enviou de novo, mas ela me mandou para a Inglaterra. Eu fui estudar Shakespeare lá, né? Romeu e Julieta. Eu fui numa cidade do sul da Inglaterra que chama Ramsgate, e eu fiquei lá durante um mês na casa de ingleses, estudando numa faculdade, estudando Shakespeare, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Isso era um prazer para mim. Eu não me interessava por ir para baladas e ficar bebendo, né? Não que eu nunca tenha feito. Eu já fui para várias baladas. Porém, eu ia mais para me sentir enturmada, sabe? Para me sentir pertencente ao grupo, entendeu? Porque o pessoal ia
E eu ia ficar sozinha, lendo, estudando, porque, na verdade, o que eu gosto é, assim, assistir uma peça de teatro, e assistir um cinema, assistir um espetáculo, um show, sempre gostei disso. Mas não era a realidade da onde eu morava, o pessoal ia para balada, então eu ia junto para me sentir pertencente. Mas, aos 17 anos, eu fui estudar, e aí foi uma experiência muito boa. Nossa, eu conheci muçulmanos, foi muito legal, muito legal. Eu tenho fotos até hoje dessa viagem, e assim, contato deles, é bem legal mesmo. E aí, eu fiquei um mês, né, nessa cidade, e depois eu voltei para o Brasil. E aí eu resolvi fazer faculdade fora do Brasil, porque daí eu tinha terminado meu colegial, eu tinha que ingressar na faculdade, certo? E aí eu ia fazer o quê? Eu fui para Inglaterra, voltei para Inglaterra, fui para Liverpool, na cidade dos Beatles. Vocês conhecem Liverpool aqui? É a cidade dos Beatles. Então, aí eu fui para lá, fui conhecer lá tudo. Minha tia, que é a irmã da minha mãe, ela mora lá, ela morava já lá na época, minhas primas também. Aí eu fui para lá. Eu fiquei lá 4 anos e meio na Europa, estudando tudo. Aí eu já tinha feito 18 anos, né? E foi muito fácil ingressar na faculdade lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, a gente tem que passar por vestibular, né? Lá na Inglaterra, a gente não precisa de vestibular. A gente paga e entra na faculdade. É simples assim. E lá foi muito... Nossa, que experiência maravilhosa que eu tive. Era muito contato com pessoas, era muita gente, assim, de todas as nacionalidades. Novamente, era só eu de brasileira que tinha na sala, e eu escolhi o curso de letras para fazer. Só que letras lá na Inglaterra não tem português, é inglês, né, que é o idioma principal, e aí você poderia escolher o outro idioma que você queria. E eu pensei no espanhol, porque eu falei assim, eu vou aprender espanhol, que é um idioma que é o segundo idioma mais falado no mundo, né? Então, eu vou escolher o espanhol, porque daí eu fico com o inglês e com o espanhol. Bem, muito bem. Então, era assim, eram 3 anos de inglês e um ano a gente tinha que ir para a Espanha, porque a gente ia para o país que a gente escolheu estudar o idioma, vocês entenderam? A pessoa que escolheu, por exemplo, aprender italiano ia morar na Itália. Eu aprendi espanhol, eu ia o 3º ano para a Espanha, e depois o 4º ano eu vinha para finalizar na Inglaterra. Vocês entenderam? Era assim que funcionava. Tudo bem. Aí eu passei meus 2 primeiros anos na Inglaterra. Nossa, esses 2 primeiros anos foi bem, bem gostoso mesmo, né? Eu cheguei até a morar dentro de uma igreja, né? Porque lá dentro da igreja tinha, assim, quartos, e a gente era lugares aí onde o pessoal morava, né? Então a gente compartilhava, cada quarto era de uma pessoa, e eu morei lá. E eu sempre comunicativa, sempre fiz amizade com muita gente, tal, enfim. Aí beleza. Aí a faculdade era muito, muito, muito interessante, chama John Moores University. Se vocês um dia quiserem ter o interesse de pesquisar, é bem, bem legal. E, paralelamente, eu estudei teatro, eu estudei na LIPA University, que é Liverpool Institution of Performing Arts. Eu estudei lá, e em Liverpool também. Eu estudei teatro lá. Curiosamente, essa faculdade é a faculdade do Paul McCartney, então ele ia também bastante assistir os espetáculos que acontecia lá. E aí eu fiquei estudando teatro também, e aí eu fiz televisão, fiz um pouquinho de TV lá, que eu me interessei, eu gosto bastante de atuar, então fiz um pouquinho de novela, era bem bacana, assim, né? E estudando letras. Quando eu finalizei o 2º ano, eu fui para a Espanha, né? E o que acontece? Eu fiquei lá 4 meses, eu cheguei 4 meses antes para começar a estudar. Só que eu vi que eu não estava assim, eu não queria estudar espanhol. Aí o que eu fiz? Eu quis mudar para italiano, né? Mas a faculdade não me permitiu fazer isso. Eles não me permitiram ir para a Itália. Eu tinha que encerrar minha faculdade. E eu estava muito com essa coisa no meu coração de ir para a Itália e viver uma experiência lá.
E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou encerrar minha faculdade aqui, eu não vou finalizar, por isso até que o Alex, na hora da fala dele, ele falou que é ensino superior incompleto, mas não é por nada, é porque realmente eu não tive esse interesse de permanecer na Espanha. Eu fiquei 4 meses e meio lá, conheci, viajei lá e fui para a Itália. O meu interesse era bastante falar italiano, né? E espanhol eu falo um pouquinho, mas não, mas assim, eu falo mais italiano mesmo. Mas é para mostrar para vocês, assim, eu sempre fui desse jeito, não sei se eu digo impulsiva, eu não deixava para depois o que eu podia fazer hoje. Então, por exemplo, eu quis ir para a Itália, eu peguei e fui. Eu sempre fui assim, sabe? E para fazer as coisas mesmo, as coisas acontecerem. Eu decidi uma coisa, era viver de decisão mesmo. Eu decidia fazer uma coisa, pegava e ia. Então eu peguei e falei assim, não, liguei na faculdade e falei, não vou continuar, não vou dar sequência. Se vocês não podem transferir meu curso para o italiano, eu não quero mais. Eu estou encerrando minha faculdade aqui e fui para a Itália. Arrumei um apartamento lá para ficar, tudo bonitinho, e fui para a Itália, morei lá, fiquei 1 ano lá. Estudei na Dante Alighieri, numa escola lá em Roma, né? Estudei lá, tudo. E conheci muitas pessoas também, fiz muita amizade, nossa, desse jeito que eu falo pouco, né? Quase não converso, então é muito fácil de eu fazer amizade. Já conheço a pessoa, já começo a falar, já chamo para tomar café em casa, já é assim, já abro a porta da minha casa, já sou muito assim. Eu sofri na Inglaterra, porque os ingleses, eles são não me toque, não me rele, não pode pôr a mão neles. E eu sou muito carinhosa, muito essa coisa do toque, muito de abraçar, coisa de brasileiro. E eu sofri lá. Tinha pessoas que olhavam assim para mim assustadas, o que você está fazendo, né? Então, eu tive que aprender, porque a gente tem que aprender a lidar com cada cultura, gente. Não é porque, por exemplo, que nem o Gil, ele é de uma cultura diferente, nós brasileiros somos de outra cultura, e assim vai, entendeu? Não parta do princípio que porque ele entende o nosso idioma, a cultura dele é igual. Não é igual, é diferente. Nós temos hábitos diferentes. Então, isso é muito bonito, é encantador nas pessoas. Eu particularmente gosto muito. Então, assim, até ali eu já tinha 19 anos, né? Eu fiquei dos 17, 18, 19 eu fui para a Inglaterra, para a Itália. Aí eu fiquei lá, fiquei 1 ano lá e voltei depois para o Brasil. Da Itália, eu já voltei para o Brasil, eu já não estava mais fazendo faculdade. Enfim, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha todos esses conhecimentos, esses estudos vasto que eu aprendi lá, e o que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: vocês estão vendo como é importante a decisão na vida da pessoa? Porque assim, olha, eu tomei uma decisão, talvez se eu tivesse ficado na Espanha, eu já tinha vivido a experiência lá, de morar lá, mas não era o que eu queria naquele momento. Então, eu peguei e fui para a Itália. Então, você ter a decisão, tomar a decisão de fazer alguma coisa é muito importante. Isso tem que estar dentro de você, entendeu? Não ficar, por exemplo, não, depois eu faço, amanhã eu faço. Não, você quer fazer tal coisa, você vai e faz, porque isso vai dar resultado. Lá naquele momento, não deu tanto resultado para mim, mas hoje eu vejo o que agregou na minha vida, entendeu? O quão importante foi isso. Então, assim, bom, deixa eu falar mais um pouquinho, depois eu quero complementar com outra coisa. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha deixa eu ver, eu tinha 22, 20, 21, 22, 23, 22 para 23 anos eu tinha quando eu voltei para o Brasil. Enfim, aí logo eu me relacionei com uma pessoa, nós namoramos, né? E eu engravidei do meu primeiro filho, do Davi, né? O Davi hoje tem 20 anos. Ele nasceu, eu tinha 25 anos, hoje eu já tenho 45 anos, né? Passaram-se 20 anos da minha primeira gestação. Então, foi uma bênção, nossa, foi assim, meu primogênito, né? E eu cuidei muito dele, eu vivi cuidando dele, na verdade, né? Eu vivi mesmo essa maternidade, aí eu me joguei mesmo na maternidade, e assim, a minha vida, para falar para vocês, foi o seguinte:
Aí vocês podem estar perguntando, ué, mas Fernanda, você está contando uma vida de uma pessoa que tem os recursos, que tem a condição financeira, graças a Deus, mas só um minuto, vamos voltar aí. Vocês viram o nome do meu tema? Eu e a minha primícia? O que eu quero dizer é o seguinte: independente da sua condição financeira, independente da sua condição com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, independente da situação que você esteja vivendo, não abandone Jesus. Porque quando você prioriza Deus na sua vida, Deus vai te priorizar, isso você pode ter certeza. Então, priorize Jesus na sua vida, que Deus, ele vai te priorizar, com certeza, não tem como. Entendeu, gente? Então, assim, independente da sua situação financeira. Ah, mas Fê, você foi estudar inglês na Inglaterra. Eu já sabia inglês quando eu fui para a Inglaterra, eu já tinha estudado aqui no Brasil. Mas tá bom, eu melhorei muito meu inglês na Inglaterra. Mas se eu não tivesse condições de morar na Inglaterra, o que eu faria? Pegaria um livro numa biblioteca pública, qual que é o problema? Estudaria inglês numa biblioteca, compraria um livro e estudaria inglês sozinha. Então, eu quero falar para vocês o seguinte, não achem que se vocês não têm, que quem estiver assistindo também depois esse transbordo não tiver a condição, nada vai acontecer na vida. Eu quero deixar aqui que o importante é vocês terem o amor a Jesus Cristo. Isso é fundamental, porque eu não desisti. Muitas coisas aconteceram na minha vida, houve separação, houve morte na minha família, o meu irmão veio a falecer em 2011, muito triste, muito mesmo, de acidente de carro, entendeu? Então, assim, o que eu quero deixar aqui é o seguinte: não estou falando para você não passar pela fase do luto, não estou falando para você não sofrer o momento, não passar o momento. Se você está com um problema no seu casamento, você precisa sofrer, você deve sofrer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se Deus, ele te deixou aqui na Terra ainda, se você está vivo, respirando, ele quer que você produza, ele quer que você acorde cedo para correr, ele quer que você faça suas coisas, ele não te parou. Se ele não te parou ainda, continue fazendo, entendeu? Porque o dia que ele falar assim, hoje já tá bom, agora você vai viver no reino comigo, aí já tá bom. Enquanto ele não falou isso ainda, gente, vão produzindo, dê o seu jeito, viva tomando decisões. As decisões que vocês tomam são muito importantes, entende? Então, assim, o que me ajudou muito, e não acha que a minha vida, por eu não ter tido problemas financeiros até então, não acha que a minha vida nunca teve problemas, o que me ajudou muito a superar e a caminhar e a continuar não só respirando, porque é diferente a pessoa que só respira e a pessoa que vive produzindo, tem diferença, tá? A pessoa que só respira, ela fica na cama, ela só respirando assim, ó, só respirando, tô respirando. Não tô falando de respirar, tô falando de produzir coisa, de viver realmente. Então, o que me ajudou muito é que eu sou uma pessoa que nunca abandonei Jesus, eu sempre priorizo Deus na minha vida, eu sou uma pessoa muito assim, estou sempre pronta para aprender, para estudar, para conhecer, eu gosto muito disso. E você pode ter certeza que quando você conhece, quando você quer o conhecimento, e quando você quer aprender, por exemplo, você está num nível, certo? Aí você começa a aprender, você começa a estudar, automaticamente não tem como. Você vai subir de nível. E aquelas pessoas que você tá na sua vida, na sua cidade, que você conhece, o que acontece? Elas não vão querer que você saiba mais que elas, entendeu? Que você conheça mais. Infelizmente, elas não vão querer isso, porque é difícil para elas aceitarem. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que tomar a decisão de falar sim, porque olha o que a pessoa pode pensar: eu estou ficando meio deslocada no grupo, então deixa eu parar de estudar, deixa eu parar de produzir. Eu estava escrevendo um livro, mas eu não vou mais escrever livro, sabe por quê? Porque eu encontro a minha amiga e a minha amiga conversa comigo
sobre casa, sobre coisas assim do dia a dia. E eu converso com ela sobre produzir um livro. Mas está ficando meio chato, porque eu percebo que ela não gosta muito de ouvir. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de escrever meu livro. Porque daí eu vou me enquadrar. Não faça isso. É melhor você mudar de cidade, melhor você mudar de amigos, é melhor você mudar as, conhecer pessoas que estejam produzindo um livro que nem você, que estejam acordando 5 horas da manhã para correr que nem você, entendeu? Porque se você virar para uma pessoa que não produz e fala assim, viu, sabe que eu acordo 5 horas da manhã para correr, a pessoa vai falar, ah, imagina, você tá louco. Acordar 5 horas da manhã, vai dormir, hoje é sábado. Então, ao invés de você escolher deixar de produzir para continuar com os mesmos amigos, infelizmente, deixe esses amigos que foram bons, mas agora já não serve mais, e continue produzindo. E é importante você também, assim, isso a gente aprendeu, tá? Eu vou falar uma coisa que vocês sabem que a gente aprendeu. Seja a pessoa na roda que menos sabe, entendeu? Por quê? Porque daí a pessoa vai te levando, vai te puxando, entendeu? E você vai caminhando. É importante você estar na roda e ser aquela que menos sabe. Não ter aquela discrepância, mas ou seja, as outras pessoas vão estar sempre te ensinando, e aí você vai estar sempre. Então, é importante, olha a importância de você ter a sua primícia. Quem é a sua primícia na sua vida? Vamos pensar hoje de manhã, quem está sendo a primícia na vida de vocês, entendeu? Se é o quê? Se é o carro que você comprou? Se é a sua esposa? Se é o seu marido? Se são os seus filhos? Se é a sua casa que você acabou de adquirir e você está apaixonado pela casa que você comprou? Quem que é a sua primícia? Então, eu não estou falando que a gente não deve priorizar. Nossa, eu tenho 2 filhos que eu amo incondicionalmente, mas se você, o único que consegue segurar na tua mão e não deixar você desabar quando você passa por um problema, não é o seu filho, não é o seu cônjuge, é Deus. Você pode ter certeza disso. Então, assim, vamos pensar hoje na nossa primícia. Quem é a nossa primícia? E aí eu venho, por exemplo, então eu estava só estudando, eu estava vivendo uma vida muito bem, me conectando com pessoas, conhecendo gente. Nossa, conheci muitas pessoas. E aí o que acontece? Quando eu voltei para o Brasil, houve a separação dos meus pais, que isso mexe comigo até hoje, né? Você pode falar, ai, Fernanda, que coisa boba, né? Pai separa todo dia, toda hora pai separa. Mas eu sou uma pessoa muito família, muito família. E eu sempre vivi muito bem, eu, meu irmão e meus pais, certo? E aí os meus pais se separaram e eu perdi meu irmão. Quer dizer, sobrou só eu com o pai separado. Você imaginou isso ou não? Então, assim, gente, foi uma tristeza tão grande que eu achei que eu não fosse dar conta. Sério, de verdade. Eu não estou nem falando da separação dos pais dos meus filhos. Eu não estou colocando isso no patamar, porque não tem patamar, tá? Isso daí, para mim, eu não levei nem em conta, porque foi muita coisa que aconteceu. Eu separei do pai do meu primeiro filho, depois eu separei do pai do meu segundo filho, meu irmão já estava morto, meus pais separados. E fora isso que aconteceu, eu só. Por que eu estou contando isso? Fora isso que aconteceu, todo aquele recurso financeiro que minha família sempre teve, que sempre proporcionou para mim, e todas as coisas financeiramente falando, de dinheiro mesmo, que a minha família sempre teve, e eu nunca passei por dificuldade financeira nenhuma, começou a acabar. Então, além de tudo que eu passei, a minha vida financeira mudou drasticamente. Então, o que acontece? Eu nunca tinha morado de aluguel, eu tive que morar de aluguel. Eu nunca tinha trabalhado, nunca na minha vida eu tinha trabalhado nenhuma vez. Quando eu morava na Inglaterra, eu fiz papel em novela, né, de figuração, mas assim,
nunca tinha trabalhado numa CLT, nunca tinha registro em carteira, nunca tive, nunca precisei trabalhar para nada, porque eu sempre tive em abundância o dinheiro. Aí o dinheiro começou a acabar. E o que você faz? Aí o dinheiro começou a acabar, só que sabe com quantos anos eu tinha quando o dinheiro começou a acabar? Eu tinha 38 anos, 37 por aí, quando começou a acabar. E o que você faz? Que hoje eu tenho 45. E o que você faz? Que você não sabe, você nunca trabalhou, você não tem experiência em empresa, você não tem experiência de nada, você nunca foi registrada, você não sabe o que é a vida, porque eu não sabia o que era a vida, eu sabia só que eu ia viajar, que eu estudava fora, que nananana. E aí você faz o quê? Aí meu pai chegou, né, e sentou comigo, né, porque meu irmão nessa época já tinha falecido, e falou assim, olha, realmente a nossa situação tá difícil, né, não sei o quê, nananã, tal, começou a conversar comigo. E o que eu quero falar, a primícia nunca deixou de ser Deus, mesmo nas dificuldades. Sabe o que eu falava? Eu falava, não tem problema, a gente vai recuperar, a gente vai dar a volta, a gente vai conseguir. E sempre acordando feliz, alegre e fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Só que daí eu comecei a perceber, aí eu falei assim, não, eu vou para os Estados Unidos, sabe por quê? Lá é fácil de ganhar dinheiro. Eu pensei, vou para os Estados Unidos. Eu peguei, fui para os Estados Unidos morar lá, nos Estados Unidos, né? De novo, eu já tinha ido várias vezes para passear, tal, em New Jersey para estudar inglês, tal, mas aí eu fui para Califórnia também, uma época para estudar inglês, tal, mas aí dessa vez eu fui para trabalhar. Você imagina que eu nunca tinha ido para trabalhar? Eu falei, como é que faz esse negócio? Eu não sei. Eu falei, meu Deus, eu preciso achar um jeito de me virar aqui, né? Aí eu vendi todas as minhas coisas, vendi carro, vendi tudo, juntei US$ 1.700. Falei, com US$ 1.700 vou chegar nos Estados Unidos. Eu já tinha me comunicado com um amigo meu, falei, olha, eu tô indo aí para trabalhar. O que o pessoal faz aí nos Estados Unidos você me ajuda, né? Ele falou, Fernando, o pessoal faz faxina. Falei, legal. Aí eu pensei comigo assim, faxina, meu, nossa, eu tinha gente para limpar minha casa. Eu não tenho hábito de limpar banheiro. Não sei limpar banheiro, mas eu aprendo. Beleza, não tem problema. Fui para os Estados Unidos, peguei os meus US$ 1.700, fui para os Estados Unidos, comecei a limpar banheiro, limpar casa, limpar. Eu ganhava US$ 100 por dia para limpar a casa. Limpava em torno de 2 a 3 casas por dia. E era mansão, tá? Só para avisar. Era muito grande as casas que eu limpava. Eu chegava lá, nossa, bem cansada. No meu... E aí eu morava num quarto, tá, gente, lá nos Estados Unidos. Então, olha como minha vida mudou totalmente. Eu falo, meu Deus. E aí, beleza. Mas tudo isso foi aprendizado. Posso falar? Eu não me arrependo de nada. Tudo foi aprendizado. O tanto de gente que eu conheci lá nos Estados Unidos. Aí eu comecei a trabalhar também em bar. O que eu fazia? Eu servia, eu era garçonete, então ganhava aqueles tips, que no inglês fala tips, no português fala... Como é que fala, Gil, no português, tips? Gorjeta. Gorjeta, isso. O pessoal dava gorjeta, tá bom. E aí eu ficava ganhando as gorjetas lá, eu juntava meu dinheiro, eu chegava lá no quarto, eu contava, falava, nossa, hoje deu US$ 180. Ai, meu Deus, graças a Deus. Já daí juntava mais um pouco, já dá para pagar o aluguel do quarto. Olha só como foi minha vida. Assim, mas foi tudo experiência. E eu acho, e se eu não tivesse a minha primícia, que é Deus, o que teria acontecido comigo? Tem pessoas que tá. Não, Gil, não fui. Por quê? Eu queria que o Davi tivesse ido comigo, mas ele não quis ir. Ele tinha 12 anos nessa época. Hoje o Davi tem 20, né? Foi há 8 anos atrás. Então, o Davi tinha 12 anos. Ele preferiu ficar e ele ficou na casa da minha mãe. A gente se falava todos os dias por câmera, se via todos os dias, não deixei de falar com ele um dia, né? Tudo, eu acompanhei tudo. Então, ele estava 12, e quando ele tinha 14 anos eu voltei 2 anos depois. Então ele ficou 2 anos com a minha mãe aqui no Brasil, né? E eu fiquei 2 anos lá trabalhando. Assisto o restante, mas terei que sair. Abraço, abraço, Jackson, Deus abençoe.
E aí, bom, beleza. Aí eu vivi essa vida, tal, comecei a me conectar com pessoas. Olha só como a conexão é importante. Comecei a conhecer, gente, eu conheço gente, juro para vocês, desde muçulmano até qualquer nacionalidade que você perguntar para mim, pergunta uma aqui, polonês, conheço todas as nacionalidades eu conheço. Não tem uma, acho que eu não conheço. É muito gostoso, porque você vai conversando, conhecendo as pessoas, e é uma delícia. E aí eles perguntam do Brasil como é que é, e a gente vai fazendo essa troca, sabe? Muito interessante. Bom, enfim. Aí, beleza. Aí eu conheci uma pessoa que trabalhava na Herbalife. Não sei se vocês já ouviram falar da Herbalife, né? De shakes, esses produtos naturais e tal. E aí a pessoa falou assim, Fernanda, você não quer montar seu clube de Herbalife? Junto, trabalhando em bar e trabalhando como garçonete, tá, gente? Não era bar, porque nos Estados Unidos vai bastante brasileira lá para dançar, para... Infelizmente, bom, não quero usar um termo aqui vulgar, mas vocês já devem ter entendido, né? Mas eu não fiz isso, era para trabalhar como garçonete, servindo as mesas mesmo, tá? Só para deixar claro aqui. E aí eu continuava fazendo as faxinas nas casas e conheci esse cara que é casado, tem filhos, tudo. Ele falou: você não quer montar seu clube de Herbalife? Eu falei: menino do céu, legal, hein? Como é que faz isso? Aí ele foi me orientando. Primeiramente, eu trabalhei no clube de Herbalife dele. Eu trabalhei. E depois eu montei o meu próprio clube de Herbalife. Ele foi me ajudando, tudo, né? E eu montei meu próprio clube de Herbalife. Foi muito legal. E aí eu peguei e falei, não, tudo bem, quero sim. Aí eu parei de fazer as faxinas, porque era muita coisa, não tinha como, eu ficava no clube de Herbalife o dia inteiro. E, às vezes, eu trabalhava nos bares, atendendo, mas daí eu parei de trabalhar nos bares também, fiquei só no clube de Herbalife. E aí foi bem gostoso, aprendi bastante, conheci gente de todas as idades. Em todos os lugares que eu fui, eu conheci pessoas, todos. Não teve um lugar que eu não, assim, conectei com pessoas, não teve. Todos os lugares eu conheci gente. E as experiências que eu passei foram muito boas, muito, assim, boas no sentido. É claro que você dormir dentro de um quarto sem muito recurso financeiro para você fazer as coisas que você quer, é gostoso? Não é gostoso, né, gente? Mas não tem problema, foram experiências. Então, quando eu falo que tudo caminhou bem, não é que estava tudo mil maravilhas, eu morava numa mansão, não é isso. Mas foram experiências, tá tudo certo. E aí eu conheci o pai do meu filho pequenininho, do Luca, lá nos Estados Unidos, e nós começamos a namorar, né? Nos conhecemos e eu engravidei lá. E nós voltamos juntos para o Brasil. Aí, quando eu engravidei, eu e o pai dele, voltamos juntos para o Brasil, né? E fomos morar na casa da minha mãe, porque a minha mãe queria acompanhar a gestação de perto. Então, ela falou, não, eu faço questão que você venha morar aqui. Então, os meus pais, eles sempre foram pais acolhedores, no sentido assim, independente do que aconteça com você, filha, estamos juntos até depois do fim, entendeu? Mas o pai do segundo filho é brasileiro, é de São Paulo, é brasileiro. E o pai do meu primeiro filho é de Americana, mas a família dele é do Rio de Janeiro, é brasileiro também, o dos dois filhos, brasileiro. E o que acontece é o seguinte, aí nós viemos para o Brasil, ficamos na casa da minha mãe super feliz com a segunda gestação, nossa, tudo, né? Mas logo que o meu filho nasceu, meu segundo filho nasceu, nós nos separamos. Infelizmente, nós nos separamos, enfim. Então, hoje, o que acontece? Qual é a minha realidade hoje? Eu moro com os meus dois filhos moram comigo, certo? Aqui nesse apartamento. Mas, e eu tô assim, eu tô numa crescente. Então, hoje, o que acontece? Eu já conquistei algumas coisas, eu estou numa crescente, eu estou num processo. Mas eu quero mostrar para vocês que nenhum momento passou pela minha cabeça, nem nos meus piores dias de falar assim, nossa, olha o que está acontecendo, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu pensei em coisas, sabe, de tipo assim, desistir, de acabar com tudo, em nenhum momento. E sabe por que isso não aconteceu? Porque eu sempre priorizo a pessoa certa. Quando você prioriza Deus, Deus vai priorizar você.
certeza disso, entende? Então, não abandone Jesus, segure na mão dele e fala assim, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, você está vendo, né, o que eu estou passando? Mas você caminha comigo? Você prometeu que você ia caminhar comigo, tem como? Você caminhar comigo, por favor, que está difícil? Porque sozinho você não consegue, não tem como. Você não consegue caminhar sozinho. Você tem que ter Jesus na tua vida. Então, hoje, a minha realidade é essa, né? Eu vivo com os meus filhos aqui, e eu estudo, eu trabalho, e falar para vocês também uma coisa, sempre queiram aprender, sempre queiram estudar. Por quê? Porque quando você estuda e você aprende, você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai aprendendo coisas, você vai conseguindo transbordar na vida das pessoas, porque você vai vendo, você vai aprendendo mais, entendeu? Então, assim, não deixe de estudar. Não estou falando para você ser um especialista em nada aqui, não precisa, mas aprenda. Goste de aprender. Quando você prioriza Deus, é isso aí, Deus prioriza você. Muito, é isso aí, Gil. Daí, o que acontece? Você vai aprendendo, aí você fala assim, nossa, estou fazendo uma faculdade, aprendi isso, que legal. Nossa, estou fazendo um curso, aprendi isso. Nossa, estou lendo um livro, aprendi peguei esse código. Então, quando você... Não, imagina, não. Ficou só lá nos Estados Unidos, Gilmar, imagina, não, não. Não faço, foi só um tempo. Eu fiz alguns meses lá antes de voltar para o Brasil. Eu fiz mesmo porque eu conhecia essa pessoa, né, que era da Herbalife, e aí, ele falou assim, olha, Fernanda, monta seu clube de Herbalife que vai ser bom, você vai conseguir, né, ter recursos e vai ser importante para você. Então, foi uma coisa a mais que eu fiz lá, mas agora não. Ah, que legal! Ah, que bacana! Nossa! Em Jundiaí. Não é tão longe daqui de Americana, Jundiaí. Deve ser 1 hora, mais ou menos, de viagem. É próximo de São Paulo, não é isso? Jundiaí, que legal. Eu gostei bastante. Todas as experiências da minha vida, é isso aí mesmo. Todas as experiências da minha vida foram muito importantes. E por que que Deus não falou assim, ele estava sempre comigo? Porque eu pedia, eu falava, Senhor, em tudo que eu passei de separação, eu já tive casos, né, infelizmente, de mortes na minha vida, na vida, né, daqui da minha família. Em todos esses momentos, eu não estou falando que é para você não sofrer, mas é para você segurar em Deus, porque Ele fez essa promessa na Bíblia. Então você pode falar, Senhor, você prometeu que você ia segurar na minha mão. Você faz isso? Porque tá difícil. E você vai ver, gente, como dá resultado. Então, assim, esse é um pouquinho do meu transbordo, da minha vida para vocês. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, né? E é isso. Muito obrigada a todos por estarem aqui, né, me ouvindo nesse sábado de manhã. Muito bom, hein? Olha só, hein? Você vê como é que é a vida, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, Alex, estamos. Tá bom. Porque eu pus um fone aqui que eu estava testando, não estava conseguindo. Então. Eu ia falar justamente para quem quiser fazer a sua pergunta, levanta a mão aí, o Yuri já levantou. E eu quero só dar uma dica aqui que eu estava observando, gente. É legal para que a gente tenha o contato de cada um, que nem a Fernanda, o nome dela está Fernanda Silva. Aí depois, se vocês puderem sempre corrigir para as pessoas que nos estão assistindo, ver o seu arroba e poder te acompanhar depois no Instagram, tá bom? Então fica a dica aí, eu já falei com a Ale ali, que está iPhone Alexandre, né? Mas ele vai, o Yuri também hoje, acho que ele entrou no outro computador, porque eu já vi o arroba dele outras vezes. Mas é só dar uma dica aí. E vamos lá, Yuri, abre isso aí, pode fazer a pergunta para a Fernanda aí, que ela vai ficar feliz demais em se comunicar. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Yuri. Ah, tá Na meio verdade, não era fazer baixinho, mas pergunta, não, era para parabenizar mesmo pela história, né? Porque a gente escuta aí, né, diversas. Aquilo que você falou, né? Diversas histórias de sucesso ao longo da vida, né? Mas o mais importante não é só a gente ouvir as histórias só de sucesso, mas a história de superação, né? A história de pessoas que passam também por momentos difíceis, que a nossa vida ela é lotada de altos e baixos, né? A gente
é aquela história da senoide, né? A gente vai para cima, vai para baixo, mas o importante é a gente ter constância, né? A gente está sempre buscando essa constância. E a gente vê em você essa muita força, né? Muita força para continuar tocando aí, tocando sempre, indo adiante, indo para frente, e indo sempre numa crescente. Isso é muito importante a gente ouvir um depoimento desses, né? Porque a vida, ela realmente nos prega muitas peças, muitas dificuldades, né? Como a perda aí do seu irmão, né? São momentos difíceis que a gente tem que aprender a superar e ressignificar, né? E utilizar isso como energia. Parabéns aí pela sua história aí, tá bom, Fernanda? Muito obrigado pelo transbordo aí, por compartilhar com a gente. Ah, valeu, Yuri. Nossa, a minha intenção mesmo é transbordar na vida de vocês, né, e de todos que futuramente estarão assistindo essa live, e para deixar claro mesmo, para a gente pensar, e hoje fazer as nossas coisas pensando quem é a nossa primícia. Depois coloca lá no grupo quem é a primícia de vocês, escreve, tá bom? Eu vou gostar de ouvir. Muito bacana. A sua semelhança, Fernanda, é muito legal porque eu tenho uma filha chamada Fernanda, que saiu há 5, já vai fazer quase 6 anos do Brasil e foi para os Estados Unidos. Ela foi para Nova York trabalhar numa casa, cuidar de criança, né? Foi no au pair, e depois de lá com o namorado, essa história da vida andar para o outro lado, né? Que um namorado e vai para cá, ela acabou caindo na Espanha. E aí da Espanha o cara queria ir para voltar para como é que é? Aquele país mais frio aí do mundo aí, meu Deus do céu. Inglaterra, não? Não, não. Alemanha, França? Não. Não, hoje ela é casada com um alemão, mas não foi. E ela foi. Então é uma superação. E eu vejo muito da minha filha assim na história. Que bacana. Deus Que abençoe. Mas legal, vamos que lá. legal. Vamos deixar o Alexandre falar. Nosso papo de mentora. Bom dia a todos. Cara, Bom dia, Alexandre. fiquei aqui impressionado com a sua história. Quando eu via você assim, eu falava, nossa, professora, deve ser aquela professora boazinha, tal, 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 afeição. Quem diria que você tem 45 anos, né? E, cara, nossa, você é uma leoa, velho. Você passou por muita coisa, você já superou e a sua história é surpreendente. Parabéns. Que legal, que top e, poxa, fiquei muito contente em estar participando hoje e ouvindo todas essas histórias. Ô, Alex, eu não Que bom, consegui fazer aqui a Alexandre. mudança do negócio, eu vou dar uma estudadinha. Acabei de trocar o telefone e ficou dessa maneira. E A só dica é assim, para. quando você Eu vou está estar me retirando aqui da reunião, que eu vou estar entrando numa reunião semanal do meu grupo de transbordo. Mas, cara, foi muito top mesmo. Pode ter certeza que agregou muita coisa aqui à minha vida. Valeu, façam Amém, todos um Alexandre. excepcional dia e que Deus os Amém. abençoe. Amém, para a você dica para também. consertar, a dica para consertar o nome, toda vez que você vai entrar na sala do Zoom, ele vai aparecer teu nome, ali você corrige como é que você quer ser chamado, porque o teu está lá, iPhone de Alexandre. Sucesso, que Tá? Deus abençoe, excepcional dia. Vai lá, agora Para nós. Valeu, Alexandre. Valeu. o mestre Gil Astúdio. Como é que se fala o seu nome? Astúdio? Eu sempre engasgo, não tem jeito. Desculpa aí. Não, porque no espanhol é diferente, né? Astudillo. Ah, Astudillo. É Aham. verdade. Que bonito. Bonitinho falar espanhol, né? Astudillo. Aí eu, tipo, do jeito que me chamaram, eu não ligo, não. Não ligo, porque, tipo assim, não vou ficar brigando com as pessoas, né? Ah, não, me chama do jeito certo. Mas, mas caramba, Fernanda, gostei bastante também, achei muito interessante, né? Esses momentos que você teve, né, na sua vida. Ela já tinha compartilhado um pouquinho, né, comigo e com o Marlon. E eu queria saber mais, né? E foi muito bom conhecer mais.
não sabia, né, mas esses detalhes aí, que é, como ela falou, né, ela teve pais com dinheiro, então, que proporcionaram isso, mas isso tudo aí que ela contou. E, Fernanda, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, assim, depois de todas essas experiências que você falou aqui, essas experiências de viagens que você teve, você ganhou um conhecimento do mundo, né, de culturas e tal. Aí, qual que é aprendizado assim que você deixaria, né? Porque para assim, a gente percebe, né, de outras culturas, né? A gente percebe que a gente de fato, né, aprende coisas, né? Pega insight, né, diferente, lição e tal. O que você percebe de diferente que assim, talvez uma coisa que você acha interessante ou gostaria de passar, de aprendizado, assim, um detalhe. Para a pessoa que de repente nunca conheceu nada, né, por exemplo. Né, não, assim, bom, é que na época que eu fui, não tinha tanto perigo. Hoje, você viajar no mundo, a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos vivendo numa época, todos sabem, né, que a gente tem que tomar cuidado. Não é isso? Mas, assim, tirando essa parte, não vou entrar em política, não vou entrar em doenças, nada disso que está assustando bastante a gente. Mas eu acho que, assim, você tem que viver, você tem que se deixar experimentar, sabe? Porque quando você está no país do outro, vamos dizer assim, é o outro que manda, entendeu? Então você está aberto para conhecer a cultura. Porque olha só, se eu tenho o meu jeito, certo? Eu sou brasileiro, tenho minha cultura e tenho o meu jeito de ser. Se eu chegar lá na Venezuela e começar a ditar, falar assim, não, eu vou fazer. A pessoa vai falar, viu, mas peraí, você está aqui no meu país, você está querendo mandar? Não, você vai ouvir. Então, o principal, eu acho, é você estar aberto para aprender. Então, quando você vai num país, por exemplo, eu morei na Inglaterra, certo? Olha só, eu sou muito de toque, lembra que eu falei para vocês? Então, eu cheguei e toquei uma menina, assim, no ombro aqui, né? Comecei a fazer assim no cabelo, mas eu não tô... Gente, é normal isso daqui para mim. Para mim, eu conheço a pessoa, eu já quero abraçar, eu já quero, ai, sabe, pôr no colo, ajudar, eu já quero pôr aqui em casa. Eu sou desse jeito, entendeu? Então, para mim, estava tudo certo. E ela estava sentada no sofá, eu conversando, então, porque, né, não sei o que ela chama Heather, o nome dela. Ela falou assim, don't touch me, não me toque. Aí eu assustei, eu falei, ok, né? Mas assim, foi tão espontâneo. E aí eu parei para prestar atenção, falei, Fê, você não pode, eu falei para mim, você não pode ser, não que você tenha que ser falso, me entenda, não é isso ser falso, mas cada país tem uma cultura. Então não adianta eu querer abraçar o inglês, que ele não vai querer abraço, ele não gosta de abraço. E não adianta, você tem que se adaptar, exatamente, Gil, você tem que conhecer a cultura do outro. Então, quando você for para um país, isso que eu deixo para vocês, aprenda a cultura, aprenda. Eu fui para a Itália e as italianas, elas realmente elas não gostam de se higienizar muito, é o jeito delas, entendeu? Não estou criticando aqui. E nós, brasileiros, tomamos 2 banhos por dia. Então, quando eu fui para a Itália, eu, eu conheci lá, sabe, eu via coisas que eu falava, gente do céu, eu não dou conta. Nossa, mãe. Mas é a cultura deles. Entendeu? Você não pode bater de frente com a cultura do outro. Então, uma coisa que eu aprendi é você conhecer a cultura antes de você ir para o país e você tem que se adaptar, não tem como. Você precisa, porque senão, se você não se adapta e você leva, você pode até levar a sua cultura, mas se você percebe que a outra pessoa está aberta, senão não, porque senão sabe como chamar isso? Desrespeito. Você imagina só se eu não respeitasse a Heather, se toda vez que eu encontrasse eu desse um abraço nela. Ela ia falar, viu, Fernanda, que isso? Eu já falei para você que eu não gosto. E ela foi muito firme comigo. Don't touch me. Não me toque. Eu não quero. Entendeu? Então eu falei, tudo bem, não vou mais. E eu fui percebendo essas coisas, sabe?
porque senão vira falta de respeito. Mas você conhecer a cultura do outro é maravilhoso. Nossa, então eu deixaria essa dica aí para todos, Gil. Muito bom. Eu só quero complementar aqui um pouquinho, né? O que a Fernanda está falando é interessante, muito interessante. Eu vejo que vocês estão sabendo, né, que muitos venezuelanos hoje, né, por causa da situação lá, estão vindo para cá. Aí, eu vejo que é uma das maiores dificuldades. O povo vem para cá, aí quer ficar com preguiça de aprender o português, quer que o brasileiro aprenda espanhol, não faz sentido nenhum, né? Eu não quero entrar no jogo do brasileiro. Então, você acaba sofrendo, né? Se você não entra, não se adapta, não... É que até essa falta de respeito, né? Cara, você chegou... Então, isso é muito importante, né? Até para o nosso próprio bem, não é por causa do outro, é para você estar bem. Então, achei bem interessante, Fernando. Exatamente, a gente devemos respeitar o próximo, né? E cultura é uma coisa muito forte, é uma coisa que... Eu estava fazendo uma prova ontem sobre Libras, né? Das pessoas surdas. Eu tive que entregar uma prova ontem à noite, e só hoje eu tenho mais 3 provas sobre Libras, das pessoas surdas. E assim, eu estou aprendendo a cultura do surdo. Então, a comunidade surda, todo mundo... Gente, tem cultura, tem que respeitar. Senão, você fica aquela pessoa que não respeita, né? Aí não fica legal. Mas tem gente que dá abertura, viu? Aí você pode avançar um pouquinho. Muito legal. Vamos lá, doutor JP. Ontem ele estava na live com você também, né? Isso. Bacana. Abre aí, Jota. Bom dia a todos. A minha pergunta é a seguinte, é mais ou menos no sentido da do Gil, só que um pouco diferente, no sentido de que, como você fez quando você foi para outro país, né, seja os Estados Unidos ou Inglaterra acho que foi diferente, talvez, não sei. Mas quando você foi para os Estados Unidos, me parece que foi, assim, mais você mesmo se virando sozinho, né, pelo que eu entendi. E aí, como que foi essa experiência, assim, como que você fez para se virar, digamos assim, né? Como foi para você essa experiência e como você conseguiu superar todos as suas limitações, os seus falta de recurso, digamos assim. Você foi como a maioria de alguns que eu já ouvi falar, comprou a passagem, tinha $100 no bolso e foi, e lá se virou ou não? Você tinha alguma coisa já estruturada, encaminhada, um emprego, alguma coisa? Como que foi? Eu digo assim, você transbordar, não necessariamente para mim, né, mas algum jovem que ouça essa live e esteja na situação, precisando e querendo, de repente sabe até falar inglês, mas não sabe como se virar lá, como você disse, não sabe trabalhar, nunca trabalhou, então. Para você Tá, pessoas. sim, claro. Então, na verdade, foram experiências diferentes. Nos Estados Unidos, eu fui sozinha mesmo, só eu e Jesus. Fomos em 4, na verdade, 4 pessoas. Eu, Jesus, Deus e Espírito Santo. Nós 4 fomos. E assim, na Inglaterra, antes, né, quando eu era mais nova e eu morava com os meus pais... Minha mãe sempre me acompanhava nos lugares, mas ela me acompanhava assim, por exemplo, eu fui para a Inglaterra, ela foi comigo, via lá onde eu ia ficar, vinha embora para o Brasil, entendeu? Aí eu fui para a Espanha, ela foi comigo, arrumou apartamento junto comigo, tal, assim, voltava para o Brasil, eu ficava sozinha. Eu morei sozinha, porém, a minha mãe, ela me ajudava e eu tinha o suporte financeiro, suporte não, era 100%, eles realmente, a questão do financeiro, eles realmente supriam isso na minha vida, 100%. Eu não tinha essa preocupação de trabalhar para me sustentar. Agora, lá nos Estados Unidos, não. Eu vendi as coisas da minha casa, eu vendi o meu carro, tanto é que até hoje eu não comprei outro carro, eu ando de Uber.
Eu vendi tudo que eu tinha na minha casa, eu juntei $1.700 e fui para os Estados Unidos, que foi o dinheiro que daí eu ia alugar um quarto, porque você não pode chegar lá nos Estados Unidos e falar assim, viu, posso pagar daqui 1 mês, 2 meses? Não, você já tem que chegar e dar o depósito, chama deposit, que você tem que fazer lá. Então, você tem que fazer isso. Eu tinha que chegar com dinheiro, porque senão eu ia dormir, não tinha onde dormir, né? Aí eu juntei essa grana, tudo, fui para lá, eu vendi minhas coisas e fui para lá. E o interessante é que eu não comentei com vocês é o seguinte: eu fui para os Estados Unidos porque, como a minha vida financeira aqui no Brasil começou a gente começou a perder recursos e a nossa vida financeira começou a mudar, a gente já não tinha mais aquele dinheiro que a gente tinha antes. Eu falei assim: não, pai, eu vou para os Estados Unidos e vou trabalhar lá e vou ganhar dinheiro e eu volto com dinheiro. Olha a minha mente, né? Só que eu voltei sem dinheiro. Eu não voltei com dinheiro. Eu não consegui fazer meu pé de meia. Não sei por quê, foi um propósito de Deus na minha vida, que eu fosse lá, aprendesse, eu aprendi muito, foi muito boa essa experiência, mas eu não voltei com dinheiro. Tanto é que eu voltei e tive que começar do começo mesmo. Eu não tinha um dinheiro para falar, não, eu voltei com tantos $1.000 e agora eu vou começar a minha vida aqui, fiz um pé de meia. Não, negativo. Então, o que eu deixo é o seguinte, a primeira coisa, jovens que estão assistindo essa live, não tenham medo. O medo te bloqueia, entendeu? Imagina se eu fosse sozinha para os Estados Unidos e ficasse, eu tô com medo, eu quero minha mãe aqui, eu quero meu pai aqui. Você vai, que acredita em Deus, que Deus está com você, que Deus, é isso mesmo, que Deus ele não vai te abandonar porque ele prometeu na Bíblia que ele não ia te abandonar e ele é fiel para cumprir o que ele promete. Então, só que você não pode ter medo e você tem que ter foco e determinação também, porque a determinação de falar assim, eu vou conseguir, foi o que fez eu abrir meu clube de Herbalife, foi o que fez eu aprender a fazer faxina que eu não sabia, foi o que fez eu aprender a servir lá nos restaurantes, entendeu? E ir me adaptando. Essa palavra é muito importante. Você tem que aprender a se adaptar, né? Então, assim, o ritmo de lá é esse. Então, tá bom, eu conheci o ritmo de lá. Eu vou me enquadrar nesse ritmo. Eu vou fazer parte, entendeu? E mesmo que eu não tenha juntado dinheiro para voltar para o Brasil. Aí eu tive que voltar, né? Porque aí eu já estava num relacionamento e já estava com outro neném e o amor supera o medo, né? Isso mesmo. E é isso daí. Então, o que eu deixo para os jovens que estão assistindo essa live é o seguinte: não tenha medo, porque o medo vai te bloquear e não vai deixar você viver aquilo que você precisa viver. Tome decisões. Eu decidi ir. Eu falei, não, eu vou. Tudo bem, foi uma experiência. Então, tome decisões na sua vida. Não fica assim, não vou agora, vamos ver o ano que vem, vamos ver daqui 1 mês. Não. Tome decisões e siga o que você se propôs a fazer. E tenha foco. É isso que eu deixo para as pessoas que estão assistindo. Que maravilha, hein? Excelente transbordo aí. Ninguém mais levantou a mão, então eu acho que talvez ninguém mais tenha nenhuma pergunta para fazer. Ricardo, muito legal. Gente, eu só vou fazer um pedido para vocês. Essa nossa live ela é simultaneamente apresentada pelo YouTube. Se você puder passar por lá, dá um likezinho lá para fortalecer o nosso grupo lá. E a gente tem um slogan aí. Projeto 224. Faça parte desse mover. O objetivo que a gente tem visto em toda a mentoria que nós estamos fazendo, né? Nós acabamos de chegar ao meio, né? E hoje começamos a nossa nova fase, né, Gil? E a gente estava com o Júnior ontem também numa live e ele estava falando sobre alguns resultados. Eu fiz uma live também com a Leia falando sobre resultados com o Cássio. E é importante você fazer esse balanço. Particularmente, eu vi que o nosso maior resultado, né, ele foi para baixo. Geralmente, às vezes, ele não aparece muito, mas o que faz na nossa vida, as transformações,
os posicionamentos e aquilo que a gente faz. Então, é muito bom que, se você puder, por favor, vá no YouTube e compartilhe essa live e fale para as pessoas, faça parte desse mover, para que as pessoas conheçam as histórias. Porque é nas histórias que a gente muitas vezes se identifica, que nem eu tenho um carinho especial, uma questão com a Fernanda, pelo jeito dela, sempre estar presente, sempre quer ajudar, sempre tem um sorriso, isso é muito bom. Porque tem gente que é cara fechado, até mesmo. E isso é muito bom, né? E quem morou fora, né? O Gil também que está aqui sabe, não é fácil enfrentar uma outra cultura, né? Porque essa questão da cultura é um grande desafio. Então, gente, coloca lá, faça parte desse mover, assista a live, compartilha. Tem muita gente precisando de ouvir algumas coisas que a gente fala aqui, assim como nós também precisamos, né? E é muito legal. Parabéns, Fernanda, pelo seu transbordo. A gente fica muito feliz de ver que não é apenas uma vivência, né, por ser. Não, tem um projeto, Deus gerou em você aquilo que a imagem e semelhança dele precisa de brilhar. E quanto mais a gente consegue entender o propósito, né, a gente consegue não cair em propostas erradas, né? E ficar firme, porque essa é a questão, a resiliência, a constância, né? Quando eu falo de você, e aí eu lembro que, inclusive, o nome da minha filha é Fernanda, então eu vejo o quanto a gente fica com dó e tudo, mas o quanto essa menina cresceu, o quanto ela progrediu, e outra, ela é casada com um alemão. Além de tudo, ainda vai para outra cultura totalmente diferente. Mas eu falo, peraí, Alemão é de... não é? Você falou das culturas, meu, barato. E a gente vê que, agora, o enriquecimento dela, o quanto ela aprendeu, o quanto ela passa, o quanto ela veio ficar uns 20 dias com a gente aqui o mês passado, então foi muito bacana, né? A gente vê. E não tem preço isso, né? Ele tem um grande valor. Então, isso é muito legal. Então, muito parabéns para você, para todo mundo aí. O JP levantou a mão de novo. Só uma coisinha, Alex, só uma coisinha. Ai, só um minutinho, José Paulo, um minutinho só. Obrigada, né, pelas suas palavras. E agora me veio uma coisa na cabeça que eu quero transbordar aqui para vocês, tá? É muita coisa, gente. Nossa, mãe. Se eu fosse contar tudo, a gente ia passar o sábado aqui. Mas olha só, deu uma resumida. O propósito sempre veio na frente da proposta na minha vida. E não só na frente, às vezes eu eliminei a proposta. Por quê? Quando eu fui para os Estados Unidos, lá, eu não sei se vocês sabem, coloca aqui se vocês sabem ou não disso. O Gil deve saber, porque estrangeiro e tem muito venezuelano lá. Conheci muito venezuelano lá, muito, muito, muito. Eles chamam de hispanos lá, né? O que acontece é o seguinte, Gil, eu estou falando, mas assim, é a forma, eles falam mesmo, todo mundo que fala espanhol, eles falam hispanos, é o jeito lá. Quando eu cheguei lá, no quarto que eu morava, né, que eu fui para outros, aí morei em várias casas, mas no quarto que eu morava, a menina chegou e falou assim, olha, eu danço. Falei, como assim? Né? Ela falou assim, não, menina, você não sabe. Você põe um biquíni e vai numa balada, num negócio, um bar, não sei, gente, é um barzinho, uma discoteca lá, não sei. E você dança para os caras, mas eles não podem pôr a mão em você. Você dança e eles chega a colocar $500 na sua calcinha. Você acredita nisso? Menina, dá para você pagar seu aluguel aqui em uma noite só com um cara. E eles não podem pôr a mão em você, senão a segurança põe para fora. Você não quer ir lá comigo? Falei, olha, eu agradeço, né? Mas eu não vou. Menina, mas você vai ver como você vai ganhar dinheiro, você vai voltar para o Brasil rica. Falei, não vou. Então, assim, a primeira coisa, quando eu cheguei nos Estados Unidos,
foi receber essa proposta de dançar em bar, assim, né? E realmente, os homens realmente, eles, eu não sei, eu nunca fui assim, mas eles colocam mesmo dinheiro. Aí eles até se relacionam com as meninas depois fora do bar. Então é isso, só para falar para vocês o seguinte, eu poderia ter ganhado muito dinheiro e eu poderia ter vindo para o Brasil com muito dinheiro, mas não significa que para ganhar muito dinheiro ou para prosperar financeiramente você precisa fazer alguma coisa de errado. Eu só estou dizendo que nessa ocasião foi o que aconteceu. Eu falei não para a proposta para seguir o meu propósito, porque eu confio no Deus vivo que mora dentro de mim, que habita o meu coração, entendeu? Então eu falei, muito obrigada. Tanto é que o meu pai, ele nunca teve, mesmo quando eu era mais nova, bem mais novinha, que eu fui lá para a Califórnia, ele nunca teve essa preocupação de me colocar no meio aí de pessoas para estudar junto. Porque você imagina se eu não tivesse a cabeça, se meus pais não tivessem me instruído bem? Eu era uma adolescente, sozinha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Imagina a festa que eu não ia fazer? Não só de bebedeira, de homem, de tudo. Olha só que oportunidade longe dos pais, dos olhos dos pais terrestres, não do Pai Celestial. Então, eu não conversei isso aí com vocês, mas é só para falar que, assim, quando você dá uma instrução boa para o seu filho, você não precisa se preocupar tanto, porque você sabe o que você falou, o que você instruiu o seu filho. E eu jamais, em nenhum momento, em qualquer proposta que eu recebi de fazer isso, ou fazer aquilo e outras coisas, que vocês já sabem que Estados Unidos brasileira ou vai fazer faxina, o desafio do mundo é grande mesmo, é isso mesmo. Ou vai fazer faxina ou vai dançar. É isso que brasileira faz nos Estados Unidos. Eu resolvi fazer faxina, entendeu? Mas é isso aí, gente. Então era só um comentário aí, tá? Mas É pode legal continuar isso, as fazendo só um perguntas. trocadilho, né? Foi fazer faxina e conseguiu voltar. Oi? Pode falar, JP. Eu estou Não, eu não falando. entendi o que você falou? Não entendi. Foi fazer faxina e voltou para o Brasil limpa. Exatamente. Olha só, isso mesmo. Entendeu? Isso Fala, mesmo. JP. A minha pergunta era mais ou é para o Gil ou é para você mesmo. Você falou assim, vamos transbordar e vamos compartilhar a live, né? A minha dúvida é, se eu compartilhar, porque eu até já fiz um print de tela aqui para compartilhar no meu Instagram e tudo. Qual é o link que eu coloco para a pessoa conseguir acessar essa live? É o canal do Gil, é o seu, qual que é? Do YouTube? É o mesmo link que está no grupo lá, José. O mesmo link do YouTube. A pessoa vai conseguir assistir lá. Tá ok. É porque eu comecei entrando pelo YouTube, mas depois eu vi que não tinha começado ainda, eu resolvi entrar no Zoom, achei melhor que a gente já tinha começado. Tá bom, obrigado. Ótimo. Vamos lá agora, Frederico, que ele estava ali com o parceiro dele ali, ó. Temos algumas. Isso aí. Bom dia a todos aí. A Bom minha dia. pergunta seria o seguinte: dessas experiências, qual que te tocou mais no coração? Qual local que você voltaria e indicaria para alguém buscar o conhecimento nesse local? Frederico, bom dia. Todos os lugares que eu passei eu tive experiências maravilhosas. O importante é você realmente conhecer pessoas e ter boas experiências, entendeu? Eu não gosto muito de lugares muito, muito frios, no sentido de clima e no sentido de pessoas. Então, a Inglaterra, para mim, que foi aonde eu fiz a minha primeira faculdade, mas eu não moraria na Inglaterra
por conta do clima, 90% do tempo é muito frio, a alimentação lá não é boa mesmo, é assim, uma alimentação bem ruim, as pessoas elas são mais fechadas, eu sou muito comunicativa, como eu falei, eu abraço, eu já conheço hoje, eu já trago para dentro de casa, os ingleses não são assim, não tem como, Mas tem eles muito não são. brasileiro lá, né? Tem brasileiro lá, né? Minha tia, minhas primas moram lá, tem bastante brasileiro lá. Mas a Inglaterra é um lugar que eu amei conhecer, mas eu não voltaria assim para morar. Agora, é que eu sou muito patriota, tá? Eu não moraria em outro lugar que não fosse o Brasil. Eu amo viajar, mas eu gosto de voltar sempre para o Brasil. Mas a Itália eu amei conhecer a Itália. Nossa, tive experiências lindíssimas lá. Conheci a Boca della Verità, Verità, que você coloca a mão assim dentro da Boca della Verità. Nossa, a mão, se você pergunta alguma coisa, a mão fecha e abre, é muito legal. Conheci vários lugares bacanas lá em Roma. Nossa, muito, muito, muito bacana. E outra pergunta, desculpa por te Mas cortar. assim, mas eu não moraria em lugar nenhum que não fosse o Brasil. Mas para viajar, sim. Ó, a Espanha é muito bonita, muito linda a Espanha. Todos os lugares que eu conheci têm a sua beleza. E outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte: você teve que sair da caixa, teve que sair como se diz, da zona de conforto. Eu entendi, sair da caixinha, eu entendi. Você teve que sair da caixa e da zona de conforto que a sua família te proporcionava, né? Uhum. Isso foi uma mudança bem, bem radical, né, na sua mente, que a dificuldade faz a pessoa mudar, né? Como foi essa É, transição aí de ter tudo e depois e é bem complicado, né? é muito complicado isso, porque assim, é fácil você se acostumar quando você não tem. E aí você, de repente, ou se não, não de repente, mas você estuda e produz, e de repente, e aí você faz muito dinheiro, a sua vida financeira muda para melhor. Aí é fácil, né? Tá aqui. Agora, a pessoa que sempre teve, nunca passou por necessidade nenhuma, zero de necessidade financeira, de necessidade em qualquer aspecto. E você se vê numa casa alugada, se vê precisando trabalhar, se vê precisando sustentar os filhos, se vê, assim, estar nos Estados Unidos sozinha, preciso fazer dinheiro, entendeu? Então, assim, é isso que eu falei. A outra pessoa no meu lugar pode ser, e eu já vi muita gente acontecer isso, que perde a cabeça, que não aguenta, que fala assim, não, eu não quero mais saber, né? Vocês já sabem onde eu quero chegar. Isso acontece. Nossa, a pessoa que tinha muito e perde, e às vezes pode até acontecer. Eu não quero ficar falando muito, porque às vezes tem um adolescente assistindo, eu não quero ficar Mas para falando quem muito tem essas coisas, que princípios, vocês já entenderam. Hã? mas para quem tem princípios e tem Mas assim, internamente focado com Deus, você não vai. exatamente. Quando você sabe que a sua primícia é Jesus, você sabe assim, ó, o que eu penso sempre que acontece alguma coisa comigo? Eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu sei que vem de Deus, então eu vou segurar na mão de Jesus, não é fácil, mas eu não vou desistir. Não desista de você, gente, não desista. Deus fez você. Se você entende a sua identidade, que você é imagem e semelhança de Jesus, como é que você vai desistir de você? Não tem como. E então é isso, eu vejo que o principal é você se agarrar em Jesus. Não estou falando que é fácil, Deus não falou que ia ser fácil, mas Ele falou que é possível. Então, se é possível, você vai conseguir. Você consegue, você é capaz. Então, eu sempre pensei isso na minha cabeça, sabe? Aí eu fui levando, porque eu já passei por roubo, tipo assim, minha família já passou por roubo, já passou, eu não contei aqui, mas já passou por várias coisas, situações, que se eu fosse, e isso, se eu fosse, né, se eu não tivesse Jesus, como é que ia ser minha vida?
Eu ia falar, não, não quero mais saber, pelo amor de Deus, olha, aconteceu isso, 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 ah, Deus me livre, não. Então, assim, para todo mundo que está assistindo, saiba quem é sua primícia, Jesus em primeiro lugar, segure na mão de Jesus e faça essa caminhada com ele, que vai dar, já deu certo, em nome de Jesus, vai dar certo, você pode confiar. Hoje você está Parabéns aí, passando, hoje então. você está passando com uma dificuldade, mas vai dar certo, fica tranquilo, não desiste não. Desistir é para quem completa aqui? Desistir é para os Fracos. Fracos. fracos, muito bem, desistir é para os fracos, entendeu? E você não é fraco, você não vai Parabéns aí desistir. pela sua resposta aí, tá bom? Ah, legal. Obrigada. Glória a Deus. Estamos chegando então ao final, né? Porque tem que acabar aqui, que senão o negócio não acaba mais. É demais, é muita coisa boa, né? Como tem coisa, né, que a gente aprende, né? E a nossa história de vida faz diferença. Agradecer demais você, Fernanda, por esse tempo, pela sua disposição, pela sua linda história. Embora não seja fácil, né? Porque cada um tem uma história. Falar aqui agora é fácil, passar e fazer as decisões certas, né? E aí eu menciono isso porque, graças a Deus, você teve um bom lar, você teve uma boa estrutura e sua mãe soube lhe dizer o bom e o ruim, para que você, quando tivesse a opção de escolher, você escolhesse trilhar o caminho certo. Então, isso tem um valor tremendo. Então, eu não conheço sua mãe, mas eu tenho uma admiração já por ela tremenda, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus e ela conseguiu passar isso Ah, para sim. você. Glória a Deus. Glória a Deus, Amém, porque eu acho não. que é fundamental, entendeu? Não, é Fundamental. verdade. Não, é verdade. O importante é isso que eu estou falando para vocês. Mas e a pessoa que é separada? E a pessoa que não tem o recurso financeiro? Mas e a pessoa que está lá no fundo do poço? Quer dizer que não tem jeito? Claro que tem jeito, é isso que eu estou falando. Sim. Não desista, desistir é para os fracos. Você vai conseguir. Porque Deus prometeu isso para você, uma promessa de Deus na sua vida. Você vai conseguir. Então, assim, tem que ter foco, tem que ter determinação, não pode ter medo, porque o medo realmente ele te destrói. Se você fica, imagina a minha história, se coloque no meu lugar, né, ou no lugar de qualquer um, porque todas as histórias de vocês são lindas. Eu tenho certeza que todos têm lindas histórias aqui. Se vocês tivessem medo, vocês iam estar onde vocês estão hoje? Com certeza não. Imagina se o Gil da Venezuela, que não fala português, que agora aprendeu, mas com medo, ele iria vir para o Brasil? Claro que não. Então, assim, ele tomou a decisão de vir, ele veio. É isso. Eu falei. É claro que quando você tem um recurso financeiro, ajuda. Mas se você não tem, não é impossível. Então, para vocês que hoje estão assistindo essa live e que vão assistir mais para frente e que não têm o recurso financeiro, não é impossível. Você vai dar conta. Eu confio em você. Eu tenho certeza que você consegue. Muito bom. Gil, quer fazer as considerações finais? Sim, sim. Eu acho assim, eu estava pensando, para mim a grande lição, né, que fica é o seguinte, mesmo no momento difícil, né, porque o momento fácil é fácil, mas mesmo no momento difícil, a gente tem que ter essa firmeza, né, para a gente fazer a vontade de Deus, que não vai ser fácil. Aquela proposta, cara, eu achei muito atrativa, realmente. Poxa, o homem não vai te tocar, né? Ele disse, cara, é muito. Acho que e vem talvez no momento mais difícil, né? Vem aquela proposta sedutora que você, caramba. Mas eu acho que é importante isso, né? A gente fazer a vontade de Deus acima de tudo, né? Principalmente como você muito bem colocou. Obrigado, Fernanda. Eu vou encerrar aqui a transmissão no YouTube. Foi muito bom. Aí eu queria talvez que que o Dilmar falasse um pouquinho, talvez para você conhecer, né? Porque ele acho que tá novo aqui no nosso meio, se ele quiser falar. Sim. Mas eu vou precisar sair, mas eu vou encerrar aqui a transmissão só para já deixar fechado lá a live. Então, muito obrigado, Fernanda.
É isso, né, Obrigada. Alex? Obrigada a todos, viu, gente? Muito obrigada. E foi muito importante para mim transbordar aí na vida de vocês, tá? Muito obrigada a todos.